Oi meus amores, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim explicar pra vocês o que me aconteceu desde quando eu descobri a gravidez até as 12 semanas, que é o primeiro trimestre, né? Vou contar pra vocês sobre o descolamento ovular que eu tive. Então, já se inscreva aqui no canal e fique até o final do vídeo pra me acompanhar. Curte e comenta o que vocês acharam, tá bom? Então vamos lá. Eu descobri a minha gravidez no dia em que eu fiz 6 semanas, tá? Eu fiz aquele teste de farmácia. Eu já estava desconfiando porque eu estava ficando muito cansada, eu não queria fazer nada, sabe? Tava assim, bem prostrada, sabe? Tipo, eu só queria ficar deitada, eu não tinha animação pra fazer nada, eu não passei mal pra descobrir, mas assim, sabe? Era muito... eu ficava cansada sem eu fazer nada, não, sabe? Eu estava bem, vamos dizer assim, pra baixo, sabe? Aí eu resolvi fazer um teste de farmácia. Aí, quando foi que deu positivo? Fiquei muito assustada, né? Eu já logo contei pro meu marido, ele tinha saído bem na hora que eu fui fazer o exame, mas aí, quando ele voltou, já fui desesperada contar pra ele. Nós ficamos, tipo, muito assustados, porque eu já tenho um filho, hoje ele tá com 2 anos e 9 meses, então assim, vocês imaginam, né? Gente, vocês estão percebendo que eu tô com bastante olheira, né? Mas é que eu tô tendo muita insônia, tá? Não é nem cansaço, é insônia agora que eu estou. Então, por isso que tá essa marcona aqui de olheira. Mas aí, foi assim. Aí eu descobri com 6 semanas, tudo certo, tudo mais. Isso foi no fim de semana, num sábado. Aí, quando foi, na segunda-feira, fui trabalhar, normal, né? Tranquilamente. Aí começou o meu sangramento. Que aí deu início... assim, foi quando assim meio que começou os sintomas, né, do meu descolamento ovular. E foi assim, durante essa semana eu lembro que eu tive 3 sangramentos. Só que nessa semana eu ainda não tinha aberto meu pré-natal. Porque o que eu fiz? Quando foi na segunda-feira, eu fui fazer meu exame de sangue, né, no laboratório, porque para poder abrir pré-natal pelo SUS, pelo menos, né, você tem que levar o exame de sangue para eles poderem abrir. Aí foi na segunda-feira, eu fui fazer o exame de sangue, saí no mesmo dia, certo. Aí quando foi, depois do meu trabalho, eu fui ao postinho pra mim abrir o pré-natal. E eu ia pra mim poder marcar consulta, fazer a carteirinha, né, que é essa carteirinha aqui da gestante. Aí foi lá que eu agendei a consulta, marcaram os exames e o encaminhamento para fazer a primeira ultrassom. Aí, quando foi nesse mesmo dia, quando eu retornei em casa, eu tive o meu primeiro sangramento. Só que o meu sangramento começou a ser bem pequeno. Vou ver se eu coloco foto aqui em cima pra vocês verem. Tipo assim, era como se fosse uma mancha grande na calcinha, sabe? Ou eu iria fazer xixi e quando eu fosse limpar a minha urina, aí no papel higiênico saía aquele sangue. É um sangue assim bem vivo, né? Parecia até que foi um corte que eu estava tendo. Mas aí certo, aí abriu o pré-natal, né? Daí ainda foi agendado só, se eu não me engano, pra próxima semana, a minha consulta com a obstetra. Aí eles deram encaminhamento da ultrassom, tudo certo, né? Aí eu já tentei agendar, só que nunca consegue no mesmo dia. E aí eu fui trabalhando normal, eu não fui pro hospital porque eu ainda não tinha aberto carteira de gestante. Geralmente eles só atendem na maternidade quando tá com a carteira de gestante ou com o exame de sangue, né? Mas aí como eu não tinha aberto, eu não me preocupei muito, mas foi assim. Aí continuei trabalhando no dia seguinte, não sangrou nada. Aí no outro dia, sangue de novo. Aí eu percebi que começou a sair pequenos coágulos, bem pequenininho assim, parecia uma borrachinha, sabe? Só que aí era misturado um pouco com sangue mais escuro, e isso durante o meu trabalho. Daí eu até tava, tipo assim, usando até papel higiênico, sabe, na minha calcinha,
Eu nem colocava absorvente, mas papel higiênico, porque eu tava achando, assim, comecei a ficar preocupada, porque na minha outra gestação eu nunca tive sangramento. Aí, tudo certo e tal. Quando foi no dia seguinte, mais sangue. Aí, acho que na quarta, quinta, se eu não me engano. Aí, quando foi na sexta-feira de manhã, sangue de novo. Assim, eu fiquei a madrugada inteira sangrando, assim, muito estranho. Daí eu falei, gente, falei assim, em pensamento e pro meu marido, né? Que ele era a única pessoa que eu tinha comentado que eu tinha sangrado. Eu ainda não tinha falado pra muitas pessoas que eu estava gestante, porque era na minha primeira semana, eu ia esperar até mais, na verdade, porque eu era bem recente, né, tipo, na mesma semana praticamente. Então, assim, eu acho que a única pessoa, assim, que eu contei foi a minha mãe, se eu não me engano. Nem no trabalho, amigos, parentes, nada, minha mãe, que eu tinha contado. Aí quando foi na sexta-feira, de quinta pra sexta, madrugada, eu sangrando a noite inteira. Aí eu já estava com a carteirinha, só que eu ainda não tinha ido para nenhuma consulta, feito nenhum exame, só o exame de sangue para saber o beta-HCG. Aí quando foi de manhã cedo, eu ia acordando para ir trabalhar, fui me arrumar, fui no banheiro, fui fazer xixi, aí saiu uma quantidade maior de sangue. Daí eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a ficar desesperada, eu já sou bem apavorada, me desesperei e eu falei, não, agora eu vou pra maternidade, né, que é a Santa Casa aqui da minha cidade. Aí eu fui muito assustada, chorando, não fui trabalhar daí e fui pra Santa Casa. Chegando na Santa Casa, eu passei pela triagem, aí eu mostrei as fotos, né, do sangramento que eu tava tendo, eu tirei bastante fotos pra poder provar, né, pra eles não acharem que eu estava exagerando. Eu falei que eu achei esquisito, porque na minha outra gestação eu não tive, né, e tudo mais. Daí o médico me consultou. Ele não chegou a fazer toque nem nada, a única coisa que ele imediatamente fez foi um pedido de ultrassom na maternidade mesmo. Só que lá eles não fazem ultrassom qualquer hora, tem que agendar e tal. E eu tinha ido 7 horas da manhã. E a ultrassom só iria abrir 2h30 da tarde. Então, o que eles fizeram? Me internaram. Pra ficar monitorando também, né, o sangramento, que eles não iam me mandar embora com o sangramento, tinha que investigar o que estava acontecendo, né. Aí eu fiz a ultrassom, que foi essa aqui. Não tem fotos, tá? Porque eu não sei se é porque é maternidade e tal. Não é clínica, eles não deram foto, só foi o papel. Aí, fazendo a ultrassom, imediatamente já saiu esse papel aqui. Aí eu expliquei, né, pro moço, né, do radiologista que tava fazendo a ultrassom, que eu estava sangrando e tal. Aí o que foi visualizado na minha ultrassom? Gestação tópica de 7 semanas, né? Porque como eu disse, foi uma semana depois de eu descobrir, que eu descobri com 7 semanas, de acordo com a medida, que é a medida do... vocês entenderam, né? A medida do bebê. Imagem periovular sugestiva de hematoma subcoriônico e cistos ovarianos à direita. Cisto, assim, não me preocupei porque eu sempre tive, tá, gente? Da minha primeira gestação, tive a vida inteira cisto. E isso, gente, pra quem acredita, né, que quem tem cisto não engravida, não acreditem nisso. Porque eu acho que isso é balela, porque é a minha segunda gestação com cisto. Nunca sumiu, mas é isso. Aí, o que ele escreveu, né? Embrião visualizado, medindo 1 centímetro, 4 milímetros, se eu não me engano. Acho que é isso. Ovários de aspecto habitual com 2 cistos simples de até 4 centímetros e corpo lúteo direito. Então, foi visto 2 cistos e tal, de 4 centímetros. E aí ele escreveu aqui, ó. Área anecoica envolvendo cerca de 15% da circunferência periovular lateral esquerda, sem fluxo ao Doppler. Ele não encontrou sangue durante a transvaginal que ele fez, mas foi encontrado um descolamento de 15%.
Aí tem as medidas aqui que eu não entendo, mas o volume era de 0,3. Sugestiva de hematoma subcoriônico. Então, aí nesse exame, ele me disse que eu estava com descolamento ovular de 15 a 20% e tal. Por isso, esse era o motivo dos meus sangramentos. Pra quê, gente? Ele me falou isso. Eu fiquei super assustada, porque na minha primeira gestação eu nunca tive um sangramento sequer, nada. Nem do começo, nem no final, nem no parto, nada. Então, eu fiquei, assim, muito assustada com isso. Aí eu retornei, né, pra ala da maternidade. Aí o médico estava esperando, aguardando o médico pra mim, o retorno da consulta, né? Como eu já estava internada, fiquei lá descansando no quarto e tal. A minha mãe foi lá me visitar, porque eu estava muito nervosa, né? Porque nunca tinha acontecido isso. Eu não sabia, né? E também não conhecia ninguém que já teve um descolamento ovular. Aí eu iria passar por retorno de consulta pra ele verificar o ultrassom. Aí, no retorno da consulta, eu assim, gente, não tive aquele médico que me atendeu, não foi, assim, as palavras dele, sabe, não foram muito agradáveis. Ele falou assim pra mim: então, você está com descolamento ovular, você está bem no comecinho ainda da gestação, né, que 7 semanas, acho que, se eu não me engano, não sei se é 1 mês e meio, 2 meses, né, não sei nem se chega a dar 2 meses ainda. Então, assim, pode diminuir o descolamento ou pode evoluir, né? Aumentar o sangramento, aumentar a área anecoica, né? Aumentar a área de sangramento ou pode diminuir. Então, você pode estar sofrendo um aborto, que aí pode estar aumentando meu sangramento, ou talvez melhore. Mas não tem nada pra você fazer. Repouso não adianta, tomar remédio não adianta, porque vai de corpo para corpo, de gestante para gestante, de gravidez para gravidez, e foi isso que ele me disse. Eu, na hora, me apavorei, fiquei nervosa. Não falei nada pra ele, mas assim, eu estava muito nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, tô sofrendo um aborto e tal. Daí eu fiquei muito nervosa. Aí, o que eles fizeram? Passaram alguns exames de sangue, que eu continuei internada lá, porque eles iam me monitorar pra ver se em um dia iria evoluir o meu sangramento, né? Ou se não evoluísse, daí eles já iam me dar alta pra mim ir embora. Aí, quando foi, né, à noite, foram lá e retiraram o meu sangue. Eles queriam saber a minha tipagem sanguínea, mas eu já sabia que... Porque tem casos, quando a tipagem sanguínea é negativa, você tem que tomar aquela injeção. Aí eles queriam saber se era o motivo também de eu estar tendo sangramentos, né? Porque eu não sei o nome da injeção, mas quando a mãe tem sangue negativo, tem que tomar. Só que eu já sabia que não era o caso, porque era minha segunda gravidez e na primeira nunca tinha ocorrido isso, né? Porque eu sabia que o meu sangue é B positivo. Aí eles foram lá, fizeram minha tipagem sanguínea e tal, e alguns outros exames lá de sangue. E saiu o resultado e tal. Aí deu que era B positivo. Aí eu não precisei tomar injeção, né? Mas aí foi isso, gente. Aí eu fui atendida por outro médico, né? Que aí mudou o plantão. Aí foi um médico, assim, mais tranquilo, né? Com palavras de melhor pra não me magoar. Aí eu perguntei, eu fiquei a noite inteira pesquisando, né, formas de poder melhorar o meu descolamento e tal, porque eu não conhecia, comecei a investigar tudo. Aí eu vi lá que dava pra tomar um progesterona, né? Aí eu perguntei pra ele, daí ele falou assim, olha, eu posso até te passar pra você tomar uma cartela, mas isso não é garantia de sucesso, porque não tem, tipo, muitas evidências que realmente isso resolva, mas eu vou passar. Daí ele passou, o nome é progesterona, tá, gente? É um hormônio, que eu não sei explicar muito bem, mas é pra melhorar, assim. Às vezes a gestante pode estar tendo sangramento por falta desse hormônio, que eu acredito que seja o meu caso, porque eu tomava injeção trimestral, então eu não tinha hormônio suficiente pra me segurar a minha gravidez, né? Mas aí ele foi lá e passou, e o nome do remédio era Ultragestan, que é
o original, né? Ele não era o genérico. Um absurdo, gente. Acho que eu paguei R$ 80 numa cartelinha, bem caro, sabe? Mas aí eu tava desesperada, queria e tal, daí ele passou. Ele falou que não adiantaria eu ficar em repouso, porque se fosse evoluir independente se eu estivesse de repouso ou não. Eu só não era pra mim pegar peso. Foi isso que o médico da Santa Casa me recomendou. Aí tudo certo. Daí eu fiquei 3 dias lá, isso aí foi num domingo, né, que eu fui na sexta, aí eu fiquei 3 dias até domingo. Aí, graças a Deus, né, parece que tudo já vem perfeitamente, sabe, gente, tudo na hora certa. No dia seguinte, eu já tinha, era a minha primeira consulta com a obstetra do posto, sabe, que ela acompanha eu no meu pré-natal. Aí eu levei, né, a ultrassom pra ela, tá? Expliquei tudo que me aconteceu na Santa Casa, o que eu passei naquela primeira semana de gravidez, né, depois do meu conhecimento. E aí ela falou que eu precisaria ficar em repouso 1 mês e meio, que ela queria me dar 45 dias de atestado médico. Aí eu já falei, meu Deus, gente, eu tava atolada de conta, né, final do ano. Aí eu falei, nossa, doutora, mas eu não posso e tal. Aí ela falou assim, vai do que você acha melhor pra você. Daí eu falei assim, tem como você me dar 15 dias, né? Que aí eu fiquei... porque se eu pegasse mais de 15 dias, ia pro INSS e tal. E geralmente eles reprovam na perícia e tal. Nossa, ia demorar e eu precisava, assim... Tava bem difícil e tal, daí eu pedi 15 dias, mas ela queria que eu ficasse 1 mês e meio pra mim poder ficar em repouso, sem fazer esforço físico e tal, pra não precisar trabalhar. Aí eu peguei os 15 dias. Daí foi isso. E ela também me passou. Aí ainda bem, gente, porque aquele remédio, esse Ultragestan, é muito caro pra você comprar na farmácia, né, que é a progesterona. Aí ela foi lá e me passou a receita pra mim pegar na Secretaria de Saúde da minha cidade, de graça, gente, e foi bastante cartelas, nossa, muitas. Tinha bastante cartela de progesterona, que aí era o genérico, né, era o mais barato e tal, assim, acredito eu, né, que aí não era Ultrogestão o nome, era o genérico daquele remédio. Aí eu fui lá, peguei, depois da consulta, fui lá na secretaria, busquei, e a partir daí comecei o meu repouso. E aí foi aí que eu comecei com sintomas de gravidez. Com 7 semanas e 3 dias, assim. Aí eu comecei o repouso, gente. Eu literalmente, eu só levantava, olha, com o meu filho ainda, como eu disse, eu tenho um filho de 2 anos e meio. Eu só levantava pra ir fazer minhas necessidades no banheiro e pra mim tomar banho. E eu ainda tava tomando banho sentada na cadeira, de tão cuidadosa que eu estava, sabe? Eu estava, assim, bem com bastante medo, sabe? E ainda nessa primeira semana eu ainda tive mais sangramentos e eu ainda estava tomando o meu remédio, tá? Que aí o remédio eu tomei por 50 dias. Eu só ficava deitada, gente, tudo. Não peguei meu filho de jeito nenhum no colo, nem nada, nem um peso. Eu não fazia nada. E aí começou os meus enjoos. Eu fiquei muito enjoada. Eu não sabia o que era enjoar, gente, porque na minha primeira gestação eu não enjoei, não tive esse sintoma de ficar enjoada e tal. Mas aí, o bom que foi que coincidiu com o meu repouso, né, de eu não estar trabalhando, de eu só estar ficando deitada com os enjoos, porque eu acho que eu não iria conseguir trabalhar do jeito que eu tava, gente. Eu não tenho costume, assim, de passar mal, então, assim, pra mim, qualquer coisinha que seja já é... assim, muita coisa. Aí eu fiquei com muito enjoo, eu não queria comer nada, e além disso eu estava com cólicas por conta do descolamento, né? Muita cólica na barriga, muita dor, né, no meu baixo ventre aqui. Então, assim, nossa, foi bem tenso. Pelo menos a primeira semana, assim, foi bem pior. Daí eu lembro que compraram, né, pra mim, bastante frutas, verduras, e aí eu pesquisei na internet que poderia aumentar minha progesterona, né, naturalmente, né, além do remédio. Aí eu pesquisei que folhas verdes escuras, sabe, melhora
a progesterona, aumenta e tal, regula, né? Aí eu fui lá, comprei várias couves, sabe? Como eu já não tava nem ficando de pé, eu já comprei, sabe, aquelas bandejinhas cortadinhas e tal. Comprei um monte, comi muito, brócolis, fazia suco, sabe? Fiz suco de couve. Assim, gente, eu fiz de tudo, dei o meu máximo mesmo nesses 15 dias, porque como eu não poderia ficar mais tempo, né, por conta da minha escolha, né, a médica até queria que eu ficasse, mas como eu precisava voltar a trabalhar, eu fiz de tudo, tudo que estava no meu alcance e passando mal, muito enjoo, mas gente, eu não vomitei, tá? Eu sou muito difícil, assim, pra passar mal. Nunca cheguei a vomitar nas gravidez, porque, olha, gente, se eu passando mal do jeito que eu tava, eu imagino se eu estivesse vomitando. Nossa, não sei o que eu ia fazer. Mas foi assim, gente, foi isso nessa segunda semana. Na segunda semana, assim, continuei com os enjoos, mas assim, nada absurdo entre as 7 semanas e meia às 8 semanas e meia, que foi assim, pra mim foi o pior, assim, a parte de passar mal, sabe? E assim, gente, foi um dos meus únicos sintomas. E dor no peito, que eu tive muito no primeiro trimestre, bastante. E meu peito inchava, sabe? Ficou enorme. Agora voltou a murchar de novo. Não murchar, sabe? Mas não dói mais, igual estava doendo no primeiro trimestre. Mas assim, gente, foi isso. E aí, a médica na consulta, ela tinha passado também, né, a ultrassom pra ver, né, quando eu pudesse fazer e tal, pra ver se ainda estava com o descolamento. E aí, foi esse aqui que eu fiz, não vai aparecer, mas apareceu que eu ainda estava com descolamento, e eu fiz ele uma semana, que foi a única vez que eu saí de casa pra poder fazer alguma coisa depois do meu repouso, né. Que aí eu estava de 8 semanas, apareceu, né, pequena área hipoecogênica adjacente ao saco gestacional, que pode estar relacionado a um hematoma retrocoriônico. Recomenda-se controle ultrassonográfico. Então, eles me recomendaram fazer ultrassom sempre que eu pudesse, né? Daí, mas assim, gente, foi isso. Daí eu até fiquei muito preocupada quando eu voltasse a trabalhar, né, de ainda estar com meu descolamento e tal, sair do repouso, mas aí eu fiz um outro ultrassom, que foi, não, eu fiz um outro ultrassom daí, e já não estava aparecendo mais sangramento. Aí eu achei até esquisito, né, eu falei, gente, será que ele fez direito? E isso foi 20 dias depois, tá, do meu repouso. Eu já tinha voltado a trabalhar, eu acho que foi 5 dias depois de eu ter voltado a trabalhar. Eu achei até esquisito, só que o meu sangramento, graças a Deus, já tinha parado, tá, gente? Assim, depois que eu comecei a tomar o remédio, eu tomava 2 cápsulas por dia. Uma de 12 em 12 horas, e ela era injetável, sabe, lá por baixo. E aí o meu sangramento pararam, gente, assim, não tive mais, assim, pelo menos no primeiro trimestre não tive mais. E aí eu fui lá e fiz a morfológica, né, que é aquela que dá pra descobrir o sexo, né, dependendo do médico que a gente realiza. E lá ele realmente, que eu fiz com 12 semanas, que foi a morfológica, né, que é pra medir aqui o pescoço do bebezinho, pra ver se que é a translucência nucal. Que aí lá eu descobri o sexo, que é um menino que eu tô esperando. E ele realmente falou que eu já não estava mais com descolamento ovular, que graças a Deus tinha parado, já estava tudo certo. Acho que é devido aos meus cuidados também, gente, porque assim, fui muito cuidadosa, sabe? Pra não piorar, eu realmente não fazia nenhum esforço, tomava direitinho meus remédios. E eu acho que tudo isso, né, foi, assim, pra mim ter sucesso, né, de não ter mais descolamento. Graças a Deus, nossa, eu agradeço muito a Deus por isso. Mas assim, gente, o meu primeiro trimestre foi resumido a isso. Nunca tinha passado por isso, pra mim foi uma experiência, assim, nova, né, de aprendizado, sabe? E graças a Deus deu tudo certo pra mim. E pra quem também está com isso, né, que aí às vezes tá bastante assustado aí em casa, no começo da sua gravidez, gente, não se apavorem, porque assim, como aqui eu vi bastante relatos de quem não teve sucesso, né, que acabou tendo um aborto,
tem eu, assim, que foi um caso que deu certo, entendeu? E eu tô vendo que tá tendo ultimamente bastante casos de descolamento ovular. Eu realmente não conhecia, eu só sabia do descolamento de placenta, que é diferente, tá? Não é a mesma coisa. Placenta é uma coisa, descolamento do óvulo é outra. Então, gente, confiem, sabe, em Deus, que vai dar tudo certo. Façam cuidados de vocês certinho aí na sua casa. Se você tá com remédio ou em repouso, fica certinho, faz de tudo, sabe, pra tentar, sabe. Sei que não é em todos os casos, né, que o meu foi de 15 a 20%, mas tem gente que o hematoma talvez seja maior, mas foi isso o meu primeiro trimestre até as minhas 12 semanas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem me acompanhou aqui, comentam o que vocês acharam. Se vocês estão aqui, provavelmente vocês ou está passando por isso, né, ou quer conhecer um pouco mais. Comentem o que vocês estão passando, se deu tudo certo com vocês também, se está dando tudo certo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer o vídeo de segundo trimestre também, que eu ainda estou nele, né? Mas quando eu terminar, quando eu for pro terceiro trimestre, eu venho aqui relatar também. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo, tá bom? Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos diários de gravidez. E é isso. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.